Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. E as chuvas fortes registradas na cidade de Piracicaba causaram diversas ocorrências. Vocês viram que hoje já está mudando o tempo, mas, segundo a previsão, ainda continua esse calorzão, essa sensação de abafamento. Daqui a pouquinho a previsão do tempo. Veja também, vendedor de Bíblia é preso, suspeito de estupro de criança. E ainda, Campinas inicia a semana com 1.800 vagas de empregos. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente nesta segunda-feira. E aí no seu televisor aparecem os multicanais para você acompanhar os trabalhos da equipe todo dia. Você pode encontrar os nossos trabalhos nas redes sociais, também no nosso portal tododia.com.br. Lá você confere as notícias, as imagens, os vídeos para você saber tudo em detalhes do que acontece aqui na cidade e região, tá bom? E também a nível nacional. Vamos começar o programa falando em nível nacional, porque é a nível nacional esse assunto. A gente trouxe aqui essa reportagem, inclusive, especial que o Henrique Fernandes fez na semana passada. Ele foi visitar algumas papelarias para falar um pouco do material escolar, dos preços, né? E agora nós temos uma reportagem a nível nacional falando também do material escolar, porque janeiro, gente, todo mundo já sabe, é o mês oficial da compra de material escolar das crianças. E o preço dos produtos ficou bem mais caro. A alta foi de 14% no último ano, segundo o Procon. E a pesquisa é a maior aliada dos consumidores, já que os preços podem variar muito conforme a loja, é claro. Vamos ver então os detalhes na reportagem da TV Brasil. Em busca da lista de material escolar dos dois filhos, a Carolina passou mais de 5 horas pesquisando preços na região da 25 de março. Geralmente a gente já conhece, mais ou menos, que a gente sempre está aqui na 25, então a gente já sabe mais ou menos onde fica mais barato. Aí eu venho direto, trago a lista e vou eliminando o que eu preciso ou não. Uma mesma caneta esferográfica pode custar 80 centavos ou chegar a quase R$3. Uma variação de mais de 260% no preço. Já uma caixa de massa de modelar com 12 cores pode ir de R$4 a R$13. A única diferença é o lugar onde os itens são vendidos. Por isso, a importância de sempre pesquisar antes de fazer a compra. O levantamento foi feito pelo Procon, que pesquisou 80 itens como lápis, borrachas e cadernos em 8 grandes varejistas. A lista ela é sempre dada completa aos pais. Cabe aos pais fazerem a avaliação do que já tem em casa, do que dá para utilizar, do que não dá e do que necessita ser comprado. E, por fim, trazer uma advertência importante aos consumidores de que itens de uso coletivo e itens de uso de higiene não podem ser exigidos no material escolar. Fazer a compra na companhia das crianças pode dificultar na hora de economizar. Além de pesquisar preços, a Francisca teve que negociar com a filha Caterine quais itens ela iria levar. Bem mais difícil, porque é muita coisa de desenho, que termina assim, coisa que custa R$2, com desenho vai para 5, né? Mas aí a gente negocia, né? O que você mais gostou aí do que você vai ter esse ano? Eu gostei mais dessas canetinhas aqui, que elas têm várias cores. E para quem não tem como ir até as lojas onde os preços são mais em conta, existe um serviço de compradora de aluguel. A Bruna se encarrega de comprar os itens da lista e enviar para pais de outras cidades. No interior, eu acho que eu só tenho 3 ou 4 clientes. O restante é todo Porto, Rio, tem Manaus. Um exemplo, aqui está R$4,90. Na cidade delas, provavelmente deve estar uns R$10 a R$12. Então, vale mais a pena. Tem que pesquisar, gente. Como eu disse aí, a mãe, vale a pena. Agora, quem mora em São Paulo tem opção, né? 25 de março, vixe, tem opção a beça aí para pesquisar material escolar. Agora, a gente que é aqui mais no interior, tem que ir visitar as papelarias e fazer a pesquisa com a lista em mãos aí, ver aonde o preço é melhor, não é mesmo? Bom, vamos falar um pouco. Vocês lembram daquele caso do anestesista
e acabou abusando das pacientes? Pois é. Agora é um outro caso, viu, gente? Um anestesista foi preso suspeito de abusar de pacientes sedadas durante cirurgias. Dessa vez, foi um médico colombiano, André Onetti, que, segundo a polícia, armazenava vídeos e cometia, então, os crimes. Olha só, gente, vamos ver os detalhes na reportagem da TV Brasil. Ainda era noite quando os policiais civis saíram para prender o anestesista colombiano Andrés Eduardo Onate Carrillo, de 32 anos, e cumprir o mandado de busca e apreensão no apartamento dele, num condomínio na Barra da Tijuca. Ele foi encontrado em casa, onde vive com sua mulher. A investigação foi iniciada no ano passado, depois que a Polícia Federal, que tem um serviço de monitoramento de pornografia infantil na internet, descobriu que o médico armazenava 20 mil arquivos com imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes em um acervo na nuvem. No material, havia 2 vídeos em que o próprio Andrés se filma estuprando pacientes dopadas durante cirurgias em que participava como anestesista. Ela foi submetida a uma cirurgia e no momento lá que ele achou que estava seguro, violentou e gravou essa violência, que caiu nas nuvens. Assim foi denunciada pelas instituições internacionais, acabou na Polícia Federal e acabou com isso ele sendo preso. A forma de atuação de Andrés Carrillo seria semelhante à de outro médico anestesista preso no ano passado, Giovanni Quintela Bezerra, filmado por enfermeiras estuprando uma paciente durante o parto dela. Em relação às 2 vítimas que aparecem no vídeo do colombiano, uma delas foi atendida no Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema, e a outra no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Fundão, na zona norte do Rio. O médico também atua em unidades particulares. As 2 pacientes foram identificadas, foram ouvidas e confirmaram a identidade naqueles atos de violência. A polícia acredita que o anestesista pode ter feito outras vítimas e por isso pede que pacientes dele que suspeitem de alguma conduta anormal procurem a delegacia da criança e adolescente vítima. O médico vai responder por 2 estupros de vulnerável e por produção e armazenamento de cenas de pornografia infantil. Somadas, as penas podem chegar a 20 anos de reclusão. Ele está preso temporariamente e o material apreendido, computadores e celulares, será analisado e periciado. Gente, que absurdo, hein? Fica difícil a gente confiar num médico como esse, né? Seja brasileiro, colombiano, que for, qual for a nacionalidade, mas você agora ficar na dúvida, seja adulto também, seja crianças, como nesse caso. É triste, né? Bom, vamos falar agora sobre acidentes automobilísticos envolvendo também ônibus, porque o repórter Rafael Alves agora traz notícias sobre um engavetamento. É um acidente que acabou envolvendo 7 veículos e um ônibus, causando aí um congestionamento em Campinas. Vamos conferir os detalhes, então, com o repórter Rafael Alves. Um acidente entre 7 carros e um ônibus causou um congestionamento na Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas, logo pela manhã desta segunda-feira. Um dos veículos ficou em cima de outro automóvel. Além do motorista do ônibus, o motorista do carro, que ficou embaixo do outro veículo, teve apenas escoriações leves e não houve mais feridos. O acidente aconteceu sob a ponte Rodovia dos Bandeirantes, no sentido centro. Uma faixa ficou interditada. Segundo os motoristas, o acidente aconteceu porque o trânsito começou a parar, mas o ônibus perdeu o controle e não conseguiu frear. Com isso, um veículo começou a bater no outro. O local do acidente já é crítico de trânsito diariamente, porque não é um trecho duplicado. Agentes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, estiveram no local para orientar o tráfego. Todos os carros, com exceção do ônibus, foram retirados por volta das 8h40 da manhã. Que coisa, hein? Que imagem, né, gente? A gente pensa que é imagem de filme, né? Mas realmente, mais um pouquinho, o carro capotava, porque ele foi levantado, né, com impacto ali, a traseira ergueu, ficou ali realmente sendo arrastado pelo ônibus. Imagine o susto desse motorista, né? Pois é.
E o final de semana a gente foi marcado por acidentes de trânsito na cidade de Campinas. Ao todo, 4 pessoas já morreram. A polícia investiga as causas dessas fatalidades. A reportagem é de Ezequiel Matos. O final de semana foi marcado por acidentes de trânsito e fatalidade na rodovia Santos Dumont, em Campinas. 3 acidentes graves foram registrados e 3 pessoas morreram no local, sendo 2 pedestres e 1 motociclista. O primeiro acidente aconteceu por volta das 8h40 da noite desse sábado, na altura do KM 63, quando um pedestre atravessou a rodovia de forma repentina, sendo atropelado por uma caminhonete S10. Ele morreu no local. O segundo acidente aconteceu próximo das 23 horas do sábado. Na altura do KM 73, um homem negro de aproximadamente 30 anos tentou atravessar a rodovia, sendo atropelado por um veículo modelo Sandero. A vítima ainda não foi identificada. O terceiro acidente aconteceu na madrugada desse domingo, dia 15. Um motociclista perdeu o controle e colidiu com uma barreira de concreto na altura do KM 69. Além desses 3 acidentes registrados na rodovia Santos Dumont, Campinas registrou um acidente envolvendo um HB20 e uma BMW, onde uma idosa de 69 anos morreu no local. O condutor da BMW dirigia em alta velocidade quando bateu na traseira do HB20, que vitimou a idosa de 69 anos. De acordo com a polícia militar, ele fugiu do local sem prestar socorros. A suspeita é que ele estava dirigindo sob efeito de álcool. Todos os casos foram registrados no plantão policial e a Polícia Civil investiga as causas dos acidentes. Ezequiel Matos, para a TV Todo Dia. Tá certo. Então, Ezequiel Matos, com essas informações, daqui a pouquinho a gente tem um caso também de um motorista que dormiu ao volante e quase cai com um veículo num córrego aqui da Rafael Vitor, em Americana. Daqui a pouquinho essa informação. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. E eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes.
Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AVAMEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta Todo Dia News, segunda edição desta segunda-feira, gente. Olha, começando mais uma semana, mas eu acho que São Pedro resolveu abrir as torneiras hoje, né? Daqui a pouquinho a previsão do tempo, tô escutando o barulhinho da chuva, eu acho que vai chover. Mas, segundo Ezequiel Matos, que é o nosso especialista do tempo, da Defesa Civil, ele disse que a previsão para essa semana é de muito calor e aquela sensação de abafamento, sabe? Que você fica esbaforido? Pois é, daqui a pouquinho a gente traz detalhes sobre este assunto, porque lembra que eu falei para vocês antes de chamar o intervalo que o motorista dormiu ao volante? E tem muitos que fazem isso e dá aquela, sabe? Sai da pista, né? Principalmente motorista de caminhão, né? Os caminhoneiros, que é muito perigoso durante a noite ficar dirigindo por longas horas e acaba acontecendo isso. Só que esse motorista, não sei se ele é motorista profissional, eu acho que é um motorista comum, mas ele acabou dormindo sim ao volante e quase caiu com seu veículo no córrego aqui da Rafael Vita, em Americana. Vamos ver os detalhes com Henrique Fernandes. O motorista dormiu ao volante e quase caiu no córrego Piles, aqui no cruzamento da Avenida Rafael Vita com a Avenida São Jerônimo em Americana, durante a madrugada desta segunda-feira. Apesar do susto, o motorista não se feriu. O acidente ocorreu por volta de 1h30 da manhã. Ele conduzia um veículo modelo Corsa e ficou pendurado na mureta do córrego. O motorista admitiu que dormiu ao volante aos guardas municipais. Ele chamou o serviço de guincho para remoção do carro e foi liberado. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. O que dizer, gente? 1h20 da manhã, é óbvio que vai estar com sono, não é mesmo? Agora, se bebeu alguma coisa ou não, a gente já não sabe dizer. Porém, ainda bem que ele não se machucou, né? Não foi algo mais grave, e ele não feriu mais alguém, porque numa dessa ele poderia ter atropelado alguém ali na calçada, enfim, batido em outro veículo também, né? Feito o outro veículo cair no córrego. Então, graças a Deus não foi pior, não é mesmo? Mas tem cada cidadão, gente, que dirige, que eu falo, olha, tem que ter um anjo de cada lado, não é mesmo? Mas brincadeiras à parte, vamos falar sobre mobilidade urbana, gente. Já que estamos falando de trânsito, semáforo é importante. Ultimamente, por causa das chuvas, pode ver nos principais pontos de avenidas que tem fluxo de veículos constante, por exemplo, a Avenida da Amizade, a Avenida São Paulo, que tem vários semáforos. Eu mesmo, quando vou embora à noite, percebo os semáforos desligados ou somente no amarelo, ou seja, alerta. Aí fica amarelo pro trânsito da direita, amarelo para o trânsito da esquerda, aí ninguém sabe quem vai, quem fica aquela coisa, e quando vai os dois, e aí é onde acontecem os acidentes. Mas é isso aí, gente. Semáforo é um negócio complicado. Deu chuvinha, já começa a ter problema também, né, nos circuitos dos semáforos. Mas, para melhorar a mobilidade urbana da cidade de Hortolândia, estão implantando semáforos inteligentes que despertam a curiosidade, então, da população de Hortolândia. Vamos saber as informações com a repórter Andressa de Oliveira. Pequenas câmeras instaladas em alguns conjuntos semafóricos em diferentes pontos de Hortolândia são parte das ações da Prefeitura para tornar o trânsito mais seguro e inteligente. Os dispositivos chamam a atenção de pedestres e motoristas e são componentes da muralha digital que cerca a cidade com o objetivo de evitar acidentes e delitos. Estes semáforos inteligentes são capazes de controlar automaticamente o fluxo de veículos na via, criando mais tempo na fase verde no lado onde há maior número de automóveis transitando. Inicialmente, as câmeras foram instaladas nos cruzamentos entre as avenidas Tereza Ana Secom Breda com São Francisco de Assis,
na Vila Real e Santana, com a Rua Pastor Hugo Gengenbauer, próximo à UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, no Parque Hortolândia e em pontos da Avenida Olívio Franceschini e entre outros cruzamentos com as avenidas Santana e Emancipação. De acordo com a secretária de Mobilidade Urbana, ao longo prazo, o objetivo é implementar a tecnologia em pontos de todas as regiões da cidade, interligando estas câmeras à nova central de monitoramento, uma das mais modernas do Brasil. Inaugurada no ano passado, o diretor de Planejamento e Projetos da Secretaria de Mobilidade Urbana, o Ricardo Barbosa, explica que os dispositivos contribuem com a travessia de pedestres, ajuda na tecnologia e é importante para o controle de tráfego. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Obrigada, Andressa, pelas informações. E agora nós temos uma reportagem importante, gente. Quem precisa deles, olha, fiquem atentos, porque agora, sem eles, vai ficar mais difícil. Eu estou falando dos motoboys de aplicativos que estão organizando aí uma greve aqui na cidade americana. Já teve esse manifesto, essa paralisação a nível nacional e agora a cidade de Americana também está organizando essa paralisação. E quem traz os detalhes diretamente das ruas de Americana é a nossa nova repórter Nayara Lourenço. Vamos acompanhar. Os motoboys de Americana e região organizam uma greve para o dia 25 de janeiro. Eles reivindicam participação na regulamentação federal, reajuste, o fim das entregas múltiplas, a volta do plano da bike por R$ 9,90 e a pólice de seguros para os entregadores. O Todo Dia conversou com motoboys que vão participar da paralisação. A paralisação está marcada para o dia 25 agora de janeiro, a partir das 8 horas, né? Toda a união de entregadores por aplicativo desligar o seu aplicativo. São duas pautas, uma para o iFood devido à opressão, né, que eles fazem, a exploração do nosso trabalho, a gente vê dessa forma, tá, sobre taxa mínima, entregas duplas e triplas, até mesmo para os entregadores de bicicleta, isso é a nível nacional. Então essa união foi realizada, foi criada com várias associações e sindicatos de todo o estado. Tá? E a outra pauta que já foi confirmada a reunião para amanhã, com o Gilberto Carvalho, se não me engano, que é lá do Ministro do Trabalho, que é as reivindicações sobre as condições melhores do entregador, né? Uma regulamentação melhor, né? A gente pede mais que seja cuidado realmente com a previdência social, um seguro de vida, né? A gente tem mais dignidade para nós que estamos na rua representando o cliente, sujeito a vários riscos, né? E fazendo o intermédio desse comércio, desse trabalho com a comunidade. Nós tentamos contato com o iFood e a Uber, as plataformas mais utilizadas, mas elas não retornaram até o momento. Nayara Lourenço para a TV Todo Dia. Obrigada, Nayara, pelas informações. Então, fiquem atentos para quem precisa desse serviço, né? Os motoboys de aplicativo, desculpem, gente, estão paralisando os serviços. E, se você precisar, vou fazer o seguinte, vou chamar um rápido intervalo e voltamos já já. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. Tudo tem seu tempo. Existe o tempo de nascer, tempo de aprender, tempo de brincar e tempo de dançar. Tempo de espalhar sorrisos, tempo de ser adolescente e tempo de ser pai ou mãe. Que vantagem tem adiantar o tempo? Na vida, o bonito é compreender o ritmo natural das coisas. Adolescente, evite a gravidez precoce. Converse com sua família e procure orientações em uma unidade de saúde. Viva o melhor de cada tempo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta, Todo Dia News, segunda edição. Desculpem, gente, mas é assim, ao vivo acontecem essas coisas e a gente tem que improvisar. E a gente volta para falar um pouco mais da cidade de Americana, falar sobre o prefeito Chico Sardelli, que
acompanha as instalações da segunda vara da família e sucessões aqui na cidade americana. Então, vamos acompanhar os detalhes, né, sobre essa mudança aqui no Fórum do Município. Acompanhe a matéria da repórter Andressa Oliveira. O prefeito Chico Sardelli participou nesta sexta-feira da instalação da segunda vara da família e sucessões de Americana no Fórum do Município. A nova vara irá acelerar a tramitação de processos dessa natureza na cidade, que atende a uma demanda antiga da advocacia local. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades do Judiciário. Entre elas, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Onaf, e o coordenador da 53ª Circunscrição Judiciária de Americana. Também o desembargador Eloy Estevão Trolli, o vice-prefeito Odi Demarque, o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Hugo Trolli, o secretário de Administração, Eduardo Flores, o presidente da Câmara, Tiago Brock, e o vereador Lucas Leocini também participaram do evento. A segunda vara da família e sucessões será comandada pelo juiz Fábio Luiz Bosler, que destacou que a criação permitirá maior celeridade aos trâmites de ações de pagamento de pensão alimentícia, definição de guarda de filhos, resolução de divórcios e inventários. O prefeito Chico Sardelli ressaltou o ganho que a população terá com a segunda vara da família e relembrou que no período em que foi deputado estadual, articulou essa ampliação. Chico também destacou a parceria entre o Executivo e o Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Ricardo Onaf, destacou que, além da celeridade, a nova vara vai trazer mais qualidade ao trabalho executado. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. E agora vamos falar um pouquinho de saúde, porque a Secretaria de Saúde de Americana iniciou nesta segunda-feira os trabalhos de transição para que a OS, Organização Social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, assuma então a gestão compartilhada do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, da UNACOM, que é a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, e também da UPA, Unidade de Pronto Atendimento Silos. Uma equipe técnica da organização social visitou então as dependências do Hospital Municipal, acompanhada aí de profissionais da Prefeitura escolhidos para então acompanhar essa transição durante a visita. Fizeram aí um reconhecimento das estruturas físicas, né, do Hospital Municipal e a partir de agora vão definir o modelo que melhor atende à demanda da cidade. A OS Santa Casa de Misericórdia de Chavantes venceu o chamamento público homologado em 11 de janeiro. A reforma da UPA Silo será uma das prioridades no município da gestão. A unidade passará por obras na infraestrutura do prédio e também vai receber novo mobiliário para ser reaberto nos próximos meses. E agora é o momento de notícias policiais. E olham só, gente, bandidos fazem a limpa na Secretaria de Sustentabilidade de Sumaré. Exatamente isso. A reportagem de Henrique Fernandes, e a gente acabou de receber essa notícia. O prédio da Secretaria de Sustentabilidade de Sumaré foi alvo, então, de um arrastão na manhã desta segunda-feira. Os criminosos entraram no local através de um ponto cego das câmeras de segurança e fugiram num carro modelo Fiat Strada, que era, então, alugado pela Prefeitura de Sumaré. Eles levaram 5 motosserras, 2 motopodas, além de uma escavadeira manual, vejam só, 4 netbooks, 1 notebook, 1 micro-ondas e até um botijão de gás, gente. Quando os funcionários chegaram no prédio da secretaria, eles encontraram, então, o portão com o cadeado quebrado e notaram que todas as salas foram invadidas. Algumas por arrombamento de porta, olha, vocês estão vendo aí nas imagens, e outras pela janela.
Olha isso, gente. Olha a audácia desses ladrões. Olha por onde eles entraram, gente. A Secretaria Municipal de Sustentabilidade informou através de nota que foi realizada, então, uma reunião nesta tarde para discutir medidas de segurança para o local, tendo em vista que a sede da pasta já havia sofrido uma invasão no início do ano passado. Então, já estava na hora, né, gente, de pensar aí na segurança desta unidade. A administração municipal lamenta e condena os episódios e espera que os responsáveis sejam identificados e punidos. A Secretaria de Sustentabilidade trabalha na limpeza e reorganização do local e parte dos serviços deve ser normalizado ainda nesta semana, segundo a nota. O caso foi registrado no 2º Departamento de Polícia de Sumaré e será investigado pela Polícia Civil. A pena de furto é de 2 a 8 anos de reclusão. Tá aí as informações, recebemos aí do pessoal da assessoria de imprensa de Sumaré. Muito obrigada à equipe também da assessoria de Sumaré trazendo essas informações. E agora a gente vai trazer outras informações. E olha, essa eu vou falar para vocês, gente. As pessoas realmente não... Quando se trata de estupro, a gente fica com o cabelo em pé, né? Um vendedor de bíblias de 30 anos foi preso na manhã do último sábado, suspeito de estuprar uma menina de 4 anos em Pinhalzinho, oeste de Santa Catarina, e segundo o delegado Lucas Almeida, o crime aconteceu na casa da vítima, onde ele teria entrado para vender bíblias. Vamos ver os detalhes com Rafael Alves. Um vendedor de bíblias de 30 anos foi preso na manhã do último sábado, suspeito de estuprar uma menina de 4 anos em Pinhalzinho, oeste de Santa Catarina. Segundo o delegado Lucas Almeida, o crime aconteceu na casa da vítima, onde ele teria entrado para vender as bíblias. De acordo com a investigação, a mãe teria dito ao vendedor que a menina andava inquieta nos últimos dias e o homem se ofereceu para realizar uma oração pela criança em um quarto. Conforme a investigação, a criança relatou o crime à mãe depois da ocorrência. O crime aconteceu em julho de 2022, quando também se iniciou a investigação, mas as buscas tiveram dificuldades por causa do perfil itinerante do suspeito, que vendia as bíblias em várias cidades do sul do país. As investigações continuam, até porque a possibilidade de cometimento de estupro em mais cidades de Santa Catarina, informou o investigador. O suspeito, que é de Erechim, está preso preventivamente pela Polícia Civil de Pinhalzinho. O preso tem indiciamentos por importunação sexual, segundo o delegado, em mais 3 cidades da região sul do país. E o comandante da Polícia Militar informou que desmantelar essas quadrilhas é o maior desafio e prioridade na segurança pública em 2023. A reportagem é do repórter Ezequiel Matos. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou 38 pessoas por integrar uma quadrilha especializada em roubo e furto de caminhonetes de luxo. As investigações apontam um prejuízo de 157 milhões de reais. As investigações tiveram início após diversos roubos e furtos de caminhonetes modelo Hilux e SW4 na região de Campinas e Piracicaba. De acordo com a promotoria, no primeiro semestre de 2022, foram registrados 416 furtos de veículos e 109 roubos, sempre dos mesmos modelos. Para a promotoria, a quadrilha se organizava na divisão das ações, desde o roubo e furto dos veículos ao desmanche e a revenda das peças. Conversamos com o comandante interino do 19º Batalhão da Polícia Militar, que relatou que o trabalho de atuação da polícia tem sido justamente no combate dessas quadrilhas. Os índices nossos, só para ter uma ideia, estão praticamente controlados, com exceção feita ao furto de veículo. Furto de veículo, então, seria pedra no sapato do 19º Batalhão aí, para a gente tomar algumas atitudes. E temos atitudes junto com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil, para desmantelar as quadrilhas que agem no furto de veículo. Não é propriamente aquela pessoa que furta um ninho, que furta um carro já velho, sem seguro. São quadrilhas que furtam veículos novos. E aí se trata de um crime mais organizado, né? É rentável, porque se furtam veículos de alto valor, ele tem as peças desses veículos são receptadas por alguém. Então tem às vezes encomenda, né? Então o nosso desafio
é ainda com relação ao furto de veículo, né? Em especial a modalidade de caminhonete e de uma determinada marca que é a Toyota, né? Então as quadrilhas vêm e agem nas caminhonetes Toyota, né? Temos plotado e presos pessoas que são dessa quadrilha, mas assim, a gente não consegue mantê-las fora das ruas por tanto tempo, né? Então a pessoa consegue seu recurso, sai de novo e a gente vai e tenta recomeçar o trabalho tudo de novo. Embora a denúncia realizada pelo Ministério Público, a quadrilha ainda realiza diversos roubos e furtos na nossa região. Ezequiel Matos, para a TV Todo Dia. Obrigada, Ezequiel, pelas informações. E agora a gente encerra as notícias policiais e vamos falar de coisa boa, coisa que todo homem gosta, mas tem mulher que gosta também. Você gosta? Eu gosto de falar de esportes. Roda a vinheta. Eu estava com saudade de chamar o meu colega Rafael Alves como comentarista esportivo, falar de notícias policiais aqui. E ele vai falar sobre um evento esportivo, mas que é beneficente, gente. Melhor ainda, não é? A Americana, então, terá uma partida beneficente e também foi dada a largada nos campeonatos paulistas da Série A1, A2 e A3. E os times da região entraram em campo no fim de semana. Vamos saber os detalhes com o repórter Rafael Alves. Boa noite, desejo a todos uma ótima semana e já venho com informação bacana para o morador de Americana e, é claro, de toda a região. No dia 21 de janeiro, anote aí, a cidade de Americana irá receber um jogo beneficente em prol da arrecadação de alimentos para a ONG Carinha de Anjo e outras instituições filantrópicas. O ex-atleta Alexandre Messias, ex-jogador de São Paulo, está à frente da realização do evento e irá reunir grandes nomes do futebol para uma grande festa que será realizada no estádio Décio Vita às 10 horas da manhã. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Dentre as personalidades já confirmadas, teremos a presença do ex-atacante do São Paulo e da seleção brasileira Luiz Fabiano, o ex-São Paulo Souza, Gustavo Neri, que é ex-Corinthians, o Leandro Guerreiro, ex-Corinthians e São Paulo, tem o meio-campo Zenon e muitos outros. Então não deixe de acompanhar, dia 21, às 10 horas, no estádio Décio Vita, o jogo beneficente. Agora vamos falar de Paulistão, porque foi dada a largada nos campeonatos paulistas da A1, A2 e A3, e os times da região entraram em campo no fim de semana. A primeira partida do Paulistão foi da Inter de Limeira, que encarou a equipe do São Bernardo jogando no Limeirão. O Leão não começou bem e acabou sendo derrotado pelo placar de 3-0. O Guarani viajou para Santo André e também foi superado. Os donos da casa venceram o Bugre pelo placar de 1-0 no estádio Bruno José Daniel na tarde de sábado. Já pela Série A2, as equipes da nossa região iniciaram a competição com o pé direito. O Primavera de Indaiatuba encarou o São Caetano no Anacleto Campanella e saiu vitorioso. O Fantasma Tricolor venceu os donos da casa por 1-0. A Ponte foi a Rio Claro enfrentar o Velo Clube e de virada garantiu os 3 pontos. Com 2 gols marcados no segundo tempo, a Macaca venceu a partida pelo placar de 2-1. O 15 de Piracicaba não mediu forças contra o Noroeste. Em Bauru venceu por 3-1 a equipe do Norusca. O levantamento lá no segundo pau, quem sobe? Gol! Bom, como fica então a segunda rodada? Na terça-feira, a Inter encara o Mirassol fora de casa às 7h30 da noite, enquanto o Guarani recebe o Santos no Brinco de Ouro na quarta-feira, às 9h30 da noite. Todos os jogos, então, válidos pela segunda rodada do Paulista A1. Pela A2, a Ponte recebe o São Caetano também na terça-feira, às 8 horas da noite. Na quarta, são 2 jogos. O Primavera recebe o Comercial às 3 da tarde, enquanto o 15 encara o Taubaté às 8 horas da noite. Boa sorte, então, para os times da nossa região e eu volto durante a semana com mais informações sobre o esporte para você. Um abraço e até a próxima. Espero, hein, Rafael? Quero você trazendo mais informações do esporte aqui, hein? E, esse jogo, entre os amigos do futebol beneficente, que vai acontecer aqui do ladinho da TV Todo Dia, aqui no estádio Décio Vita, vai ser muito bacana e nossa equipe vai acompanhar também esse evento e vai trazer aqui para vocês, viu, gente? Muito bem, assim a gente encerra as informações do esporte e vamos abrir agora as informações porque você em casa quer saber, né? Será que vai chover durante essa semana?
porque o sol ficou muito bonito esse final de semana, não é mesmo? Mas vamos chamar a vinheta. Antes de eu chamar o Ezequiel para falar como ficam as temperaturas aqui para a nossa região, ele vai trazer informações sobre as chuvas fortes que aconteceram e foram registradas lá na cidade de Piracicaba e que causaram diversas ocorrências. Alagamentos, inundações, deslizamentos marcaram então a sexta-feira 13. E o Rio Piracicaba, a gente voltou ao estado de alerta devido ao nível registrado na madrugada. Acompanhe então os detalhes com Ezequiel Matos. Deslizamentos, inundações e muitos estragos. Esse é o resultado das chuvas fortes que atingiram a cidade de Piracicaba nesta sexta-feira, dia 13. A unidade de pronto atendimento, a UPA da Vila Sônia, ficou alagada devido ao grande volume de chuvas e os atendimentos precisaram ser suspensos para a realização de limpeza e manutenção da unidade. Uma calçada foi levada pelas chuvas e a rede de galeria de água ficou completamente exposta. O local foi interditado pela Defesa Civil. Nas comunidades Portelinha, Renascer e Conquista, diversas casas foram inundadas. Na comunidade Portelinhas, as famílias deixaram as casas às pressas devido ao transbordamento do córrego Jaú. Uma moradia foi destruída decorrente a um deslizamento de terra, mas não houve feridos. A ponte da estrada modelo na zona rural de Piracicaba ficou danificada e terá que ser totalmente reconstruída. O rio Piracicaba atingiu o estado de alerta após as chuvas da madrugada de sexta-feira. O nível do rio atingiu 3,74 metros na região da Rua do Porto. Um deslizamento de terra foi registrado na alça de acesso da rodovia SP-304. De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, uma rede de água que passa pelo local rompeu após o deslizamento e o local ficou interditado até essa sexta-feira, dia 16, quando foram realizados os trabalhos de reparo da tubulação. De acordo com a concessionária Eixo SP, não houve danos na rodovia e a pista segue com o trânsito fluindo normalmente. Ezequiel Matos para a TV Todo Dia. Ezequiel, estava lá na Rua do Porto. Ezequiel, porque você não trouxe um peixinho pra gente, né? Lá da Rua do Porto, tão bom. Mas é o seguinte, depois de a gente saber como foi, ó, choveu muito mesmo sexta-feira. Só que, sábado e domingo, o sol resolveu tirar, né, o seu boné, tirar e falar assim, não, hoje eu vou aparecer, eu vou brilhar. E como brilhou, hein, gente? E calor esse final de semana. Mas será que vai continuar com esse sol radiante? Ou as chuvas vão voltar aí a todo vapor? Ou será que nós vamos ter essa sensação de abafamento? Porque é ruim, né, gente? É ruim você ficar com essa sensação ruim de calor intenso e aí vem as chuvas. Mas eu acho que é o Ezequiel Matos que vai falar pra gente, não é, Ezequiel? Excelente semana a você que nos acompanha nas multiplataformas da Rede Todo Dia. A segunda-feira começou com o céu nublado nas primeiras horas do dia e o sol teve mais entradas, o que elevou as temperaturas para 32 graus no início desta tarde. O tempo ficou com aquela sensação de abafamento. Mas como ficará o tempo esta semana? A semana terá uma pequena melhora nas condições climáticas depois de 4 semanas consecutivas de chuvas. Os dias amanhecerão nublados, com maior predomínio de sol, o que deixará os dias da semana mais abafados e previsão de chuvas fortes para o final de tarde e o início das noites. As chuvas devem ocorrer em pontos isolados, com duração de 30 minutos a 1 hora. Os pontos mais intensos podem estar acompanhados de rajadas de ventos, descargas elétricas e granizo. As temperaturas devem ser elevadas durante toda a semana, registrando as máximas entre 37 e 38 graus. Devido à sensação térmica elevada, a atenção fica para a saúde, principalmente para os hipertensos. É importante fazer escolhas para aliviar o desconforto térmico e se preocupar com a hidratação. De acordo com os mapas meteorológicos do CEPAGRE, esta segunda e terça-feira existem riscos para chuvas intensas com potenciais para transtornos com formações de temporais
em regiões localizadas. Voltamos aos estúdios. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Ezequiel, pelas informações que vocês ouviram. E nós vamos ter essa sensação de abafamento, temperaturas altas. Ontem, gente, foi super quente no estado do Rio de Janeiro. Chegou a quase 50 graus. Imagine só. Só que lembra que o Ezequiel deu uma aula aqui, gente. Quando tem essa sensação de abafamento, calor intenso assim, elas fortalecem as nuvens e por isso que depois vem essas chuvas fortes, intensas, com trovões, com tempestades. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Mas vamos saber como vão ficar as temperaturas aqui para a nossa região, começando pela cidade de Americana. A produção preparou aí. Vamos lá, Americana, então, mínima de 19 graus. E olha só, a máxima já foi para 29, gente. E, claro, chances de chuva 90%. E isso para toda a região. Próxima cidade, Sumaré, mínima de 19, máxima de 30 em Sumaré. E também a mesma possibilidade de chuva. Agora vamos para a região de Campinas, que lá choveu bastante, inclusive. Mínima de 19 graus, lá um pouquinho mais ameno, a máxima de 28 graus. E também com 90% de chances de chuva. Vamos para a próxima cidade, perto de Campinas, Itatiba, que é uma cidade quente, porém, a mínima de 19 graus, máxima de 28 e 90% de chances de chuva. Como eu disse, em toda a região, então, gente, se prepara. É a sensação de abafamento, de calor intenso e chuvas fortes que podem ocorrer no final do dia, chuvas de verão. É isso que vai acontecer. Então, vamos aguardar a previsão do tempo de amanhã, se vai continuar assim, não é mesmo? Então, assim eu encerro o programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. E lembrando que todas essas matérias que vocês acompanharam aqui, no Todo Dia News Segunda Edição, e mais, e muito mais, você confere lá no portal tododia.com.br, em todas as nossas redes sociais, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma ótima noite. E agora vocês continuam com a programação da TV Brasil. Tchau, tchau.